E amém. Os amados irmãos e irmãs, podeis assentar, que todos sejam bem-vindos, à casa do Senhor nosso Deus, que você continue o adorando, bendizendo a Ele. Agora vamos adorar a Deus através, da atenção à palavra dEle, pois a palavra dEle produz vida e produz vida espiritual, como nós vamos aqui no decorrer da mensagem ler essa passagem. Então, o Senhor Jesus Cristo, numa certa ocasião, ele ministrou um sermão, ou seja, ministrou a palavra. E nessa palavra ele afirmou que ele era o pão da vida. Ele disse que era o pão da vida. E quem comesse a carne dele, quem se alimentasse dele, teria a vida. E quando ele disse isso, causou maior rebuliço. Houve controvérsia entre aqueles que ouviram essa pregação de Jesus. E a gente tem que tomar muito cuidado quando ouvimos a palavra de Deus, para nós não distorcê-la ou não entendê-la num sentido puramente material e humano. Que a palavra de Deus ela é espiritual, mas às vezes nós entendemos ela ao pé da letra. Não temos o discernimento. E foi o que houve com aquelas pessoas. Jesus ali usou uma linguagem figurada, quando afirma ser o pão da vida, que aquelas pessoas tinham que se alimentar dele para ter vida. Só que as pessoas interpretaram de uma maneira totalmente equivocada, levando, entenderam que Jesus estava falando de canibalismo, ou seja, literalmente de comer a carne dele. E eu gostaria que você, ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, eu quero ler a partir do verso 51. Nós lemos lá do 67 em diante, Vamos ler aqui do verso 51 para a gente entender o que aconteceu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, quando Jesus acabou de dizer isso, então a interpretação foi: como é que pode esse dar sua carne a comer? Então, eles fizeram uma interpretação totalmente equivocada, humana, materialista, e não compreendendo a linguagem figurada que Jesus estava usando. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que tomar o cuidado, porque ela está cheia de simbologia, de linguagem figurada, ou de vários outros tipos de linguagem. E se a gente for pela letra, ou seja, da forma que a gente compreende, baseado na nossa visão de mundo, nós não vamos compreender o que Deus está falando com a gente. O que Deus está falando com você não vai entender. É preciso discernimento espiritual. Então, essa abordagem foi difícil de compreender e resultou em ofensa. Quantas vezes, na igreja, seja aqui ou em qualquer outro lugar, às vezes um irmão, uma irmã vai pregar, ele fala alguma coisa no sentido, mas o irmão entende num outro sentido. Aí dá a maior confusão. Eita, falou desse jeito, falou daquele outro jeito, aí pregou contra o Evangelho, sendo que às vezes tinha uma linha de raciocínio, tinha uma linguagem figurada, no caso aqui foi o caso de Jesus, mas tomou ao pé da letra, sem buscar compreender a mensagem. Então, gerou uma confusão.
E a palavra de Deus, para que a gente compreenda, é necessário fé. A palavra de Deus é necessário fé para a gente compreender. E eu quero ainda ler aqui no Evangelho de João, o capítulo 6 ainda, agora a partir do verso 60. Capítulo 6, do verso 60. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, ou seja, elas produzem vida espiritual. Verso 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Então aqui no verso 64, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que a dificuldade de não compreender ou de compreender a palavra de Jesus estava na falta de fé, porque eles não criam, né? Eles criaram uma barreira, e essa barreira foi criada porque eles tinham uma lógica, eles tinham totalmente uma interpretação particular. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro vai dizer, que as Escrituras, né, não é de particular interpretação, mas os homens santos, Deus falaram o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. Mas eles estavam ouvindo Jesus e interpretando tudo que eles entendiam das Escrituras de uma maneira particular. E cuidado para você não ter a sua própria visão da Bíblia, porque Deus disse o que Ele quis dizer. E nós temos que buscar no Espírito de Deus aquilo que de fato Deus está falando. É tanto que tem até um mandamento lá: quem lê, entenda. A gente tem que ler e entender o que nós estamos lendo. E existem alguns mecanismos para isso. Primeiro, que se a gente tem falta de sabedoria, temos que pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e não joga na nossa cara, não lança em rosto. E como é que eu vou fazer isso? Através da oração. É orar, dizer: Senhor, vou ler aqui a Tua palavra, eu quero ouvir o Senhor falando comigo, quero ouvir a Tua voz através das Escrituras, Senhor. Me dá discernimento, me dá entendimento. É bom a gente fazer isso, é o correto a gente pedir a Deus. Então, essa abordagem de Jesus, que tinha que comer da carne dele, beber do sangue dele para ter vida, até os discípulos dele, aqui não está falando especificamente dos 12, né, que também eram apóstolos. Aí o único que é citado aqui, que estava lá, que Jesus fala negativamente, é Judas. E os outros discípulos que não faziam parte do grupo dos 12. Então, eles se escandalizaram, eles não compreenderam a mensagem. E isso provocou uma pergunta de Jesus aos apóstolos. A pergunta está lá no verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então Jesus pergunta. Muitos estavam abandonando ele. Muitos que estavam seguindo, estão dizendo: não vou seguir, mas ele não. Esse cara está doido, está dizendo que é para comer a carne dele, beber o sangue dele. E começaram a irem embora. Então, Jesus pergunta, quando os 12 estavam lá entre eles também, na maior discussão, que o ser humano é terrível, a gente tem essa tendência, né? Às vezes o pregador está ministrando a palavra, às vezes o irmão, a irmã está lá no banco se coçando, já está lá debatendo, entre outros, esquece da pregação e fica lá no banco debatendo. Os apóstolos ficaram com esse negócio também. Jesus olhou para ele, viu eles lá no maior zum, zum, zum. E aí Jesus pergunta, vai lá e diga: o que é que vocês estão aí discutindo? Vocês vão fazer a mesma coisa que os outros fizeram? Vocês vão me deixar também? Aí Pedro dá uma resposta. Quando Jesus pergunta se eles queriam abandoná-lo, se eles queriam ir embora. E a resposta de Pedro foi essa. No verso 68, aqui a parte ou a parte inicial aqui do texto. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
E aí, pegando aqui o verso 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, essa foi a resposta de Pedro. Para quem iremos nós? De onde é tirado aqui o tema dessa mensagem? Para quem iremos nós? Porque muitos estavam indo embora, abandonando Jesus, e os discípulos que estavam ali ainda digerindo ainda, né, aquela palavra, Jesus já se antecipa e faz esse questionamento para eles, né? E nessa noite, Jesus pergunta para mim e para você: para quem iremos nós? Quando as coisas apertarem, quando de repente não compreendermos a palavra, ou seja, Jesus falou, porque a palavra de Deus, ela não deve ser adulterada, falsificada, manipulada, ela tem que ser dita no sentido que o Senhor falou, porque ela não volta vazia. Ela antes vai fazer aquilo que apraz, ou seja, aquilo que é da vontade de Deus. Mas se houver manipulação, adulteração do sentido da mensagem, o efeito que o Espírito Santo deve realizar na minha vida, na tua vida, não vai acontecer. Ela deve ser dita. E cá para nós, assim como aconteceu lá com eles, que havia palavra, parece que para eles foi dura, a compreensão daquilo foi difícil, acontece também com a gente. Que a palavra de Deus, ampliando mais, não apenas na compreensão teológica e doutrinária, mas às vezes até de coisas que a gente compreende, que a palavra de Deus revela quem nós somos. A palavra de Deus vem mesmo para falar com a gente, para que a gente seja mudado, transformado. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ou seja, para mudar a condição do ser humano de perdido para salvo. Aí ela vai mexer no nosso ego, ela vai mexer na nossa natureza, ela vai mexer na nossa condição, se estamos fazendo de acordo à vontade de Deus, ou se não estamos fazendo a vontade de Deus. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, que a palavra vem dizer: glória a Deus que eu estou vivendo isso, meu Pai, aleluia, pela tua graça, pelo teu Espírito, meu Deus, eu estou aqui caminhando, estou firme, estou vivendo o Evangelho, ainda que os troncos e barrancos. Mas quando a gente não está vivendo o Evangelho, quando a gente não está de acordo com a palavra de Deus, aí vai doer, ela vai mexer, como se você meter o dedo lá na ferida. Vocês já se cortaram, ou tiveram algum problema, assim, alguma lesão que de repente infeccionou, e vai lá o profissional de saúde, vai lá com um instrumento lá e vai mexer naquele negócio para limpar, vai doer muito. Tá lá com um caroço cheio de pus, vai lá espremer, vai doer. E às vezes a palavra de Deus faz isso com a gente. Ela vai mexer, de repente, naquilo que a gente não quer mexer. Mas Deus quer mexer, sabe para quê? Para que a gente mude, para que a gente seja transformado, para que a gente viva o Evangelho, para que a gente viva a vontade dEle. Então, não façamos como o apóstolo Paulo, ele menciona que chegaria um tempo que as pessoas gostariam de ouvir coisas agradáveis. E a gente já vê esse tempo assim já sendo introduzido, né? Esse tempo se manifestando. A palavra que diz: mude, se arrependa, se converta, isso machuca, isso dói. Embora isso que machuca e que dói é o que vai, de fato, levar você a uma reflexão do Evangelho, uma reflexão, uma alta análise da tua vida em relação a relacionamento com Deus, a compromisso com Deus. E aí o Espírito Santo vai trabalhar aquela palavra. Às vezes você vai perder até o sono. Aquela palavra mexeu comigo, vai revirar lá na cama, mas depois aquela tristeza vai se transformar em algo positivo na tua vida. Que você vai abrir o seu coração para que a palavra de Deus tenha efeito na tua vida. Que ela não volta vazia. Se você der lugar, a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai, de fato, realizar aquilo que Deus quer que realize. Então, a palavra, às vezes, é dura. Ela vai mexer com a nossa natureza, com o nosso ego. Mas Pedro está dizendo o que aqui? Para quem iremos? Para quem iremos nós? Para onde tu vais? Se só Cristo, se somente Jesus Cristo tem a palavra da vida. Então, Pedro assim expressa
a sua fé em Jesus Cristo, reconhecendo e confessando Ele como o Cristo, o Filho de Deus, como nós já lemos aí no verso 69. Ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A palavra veio, mexeu com a nossa estrutura, mas ela está vindo de quem? É a palavra de Deus. É Cristo, o Filho de Deus. Então, esse questionamento de Pedro, ele continua ressoando. Essa voz, vamos dizer assim, essa mensagem continua ecoando ao longo dos tempos. Né? Cristo é quem tem a palavra da vida. E essa pergunta que Jesus fez a Pedro, também ela continua sendo refeita, ela continua ecoando pelo tempo. Vão me deixar? Ou para onde iremos? Para quem iremos nós? E se nós não tomarmos cuidado, existem muitos lugares que de repente a gente possa dizer: eu vou por aqui, eu vou por ali, porque existem vários caminhos. Preste atenção para vocês não fazerem que nem os discípulos aqui. Existem vários caminhos que a gente pode tomar, vários rumos na vida que eu e você podemos tomar. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, podemos tomar vários rumos, seguir qualquer caminho que nos apresentarem, mas apenas um é o caminho da vida. Apenas um é o caminho de Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja Deus. E eu quero falar aqui de algumas possibilidades de caminhos que muitos têm tomado, e mais que possamos fazer uma reflexão nessa noite profunda desse tema, desse assunto, para que a gente não siga por esse caminho. O primeiro caminho aqui que eu quero apresentar é o caminho das opiniões da maioria, é o caminho da maioria. Não tem isso? Até em alguns que toda regra tem a sua exceção. Em alguns contextos, claro, é a maioria que vence. Na hora de tomar uma decisão, a maioria vence. Mas aqui está falando do contexto totalmente espiritual. A gente está falando aqui principalmente no contexto da salvação, nas coisas referentes a Deus. E aí, quando a coisa é referente a Deus, a maioria não tem a razão. Não é quem tem a razão. Quem tem a razão é Deus. Então, muitas vezes, as pessoas baseiam suas crenças nas opiniões predominantes, seja dos colegas ou as tendências indicadas por pesquisas. Aí vamos dizer assim: a moda. O que é que a moda está ditando? A tendência para esse ano é isso, é aquilo. Aí a pessoa quer ditar o que nós devemos vestir. Está na moda, bora vestir, bora comprar. Né? Tem coisas que estão na moda que não tem problema, mas tem coisas que estão na moda que é uma moda que foge dos princípios do Evangelho. E eu e você temos que tomar cuidado como servos de Deus para não seguir uma moda que é mundana, que vai contra os princípios do Evangelho. O que é que as pessoas estão fazendo? O que é que as pessoas estão curtindo? A maioria está indo por aqui. A opinião da maioria é essa. E aí, nós vamos seguir a maioria ou vamos seguir a Cristo? Porque muitos têm vergonha de ir na contramão da maioria. Porque tem medo de ser cancelado, tem medo de ser excluído. Não é verdade isso, irmão? Não é assim que acontece? Não. Está todo mundo indo por ali. Se eu não for, eu vou ficar no ridículo. Não, então é por aqui que eu vou também. Não. Quem é o caminho? Jesus Cristo. A gente segue Jesus. Não importa o que a maioria esteja fazendo, o que ela esteja pensando, não importa o que é predominante, mas é o que Deus quer para mim e para você. Então, um dos caminhos são as opiniões da maioria. E cuidado para eu e você, para nós não seguirmos a maioria. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, abra aí sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14.
Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui está falando de duas portas, de dois caminhos. Vamos falar aqui, um caminho, uma porta e um caminho é estreito, e muitos entram por ele. É assim que está dizendo? Poucos. Diz que poucas tem a que encontra esse caminho, essa porta, e passa por esse caminho estreito. Mas aqui Jesus está dizendo que larga é a porta, espaçoso o caminho, e diz que muitos vão. Multidões entram por esse caminho, mas o fim dele é qual? Perdição, morte, ruína. Então, se eu for seguir a tendência, se eu for seguir a maioria, somente nesse contexto que a gente está falando aqui, da espiritualidade, Jesus está dizendo que a maioria está caminhando para a perdição. Porque está escolhendo o caminho que não é o caminho de Deus. E não tem como dar outro resultado. Não existe atalho, não existe uma outra alternativa para chegar até Deus. Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por Ele. É Ele o caminho, é Ele o mediador, é Ele o Senhor e Salvador, não tem outro. Mas o caminho da maioria, Jesus está dizendo que é o caminho da perdição. Seguir a multidão nem sempre leva ao caminho da verdade e da vida, como evidenciado, né, também nos dias de Noé. Quantas pessoas, né, tinha lá naquele mundo? Milhares. Mas daí, do mundo inteiro daquela época, só Noé e sua família entraram na arca. 8 pessoas. Todos os demais pereceram. Quando os 12 espias foram olhar a terra de Canaã, apenas Josué e Caleb foi que disseram, a terra é boa, realmente produz o que Deus falou é verdade, e Ele vai nos dar essa terra. Aí de repente os outros 10 calam a boca, rapaz, não, lá tem gigante, as cidades são fortificadas, é impossível, nós vamos perecer. A voz da maioria foi, de entristecer, de colocar medo, pavor. Apenas Josué e Caleb que diz, não, vamos fazer a vontade de Deus que vai dar certo. Aí eles foram seguir a voz da maioria. E o que aconteceu com a maioria? Pereceram no deserto. Daqueles ali, apenas, além dos mais novos, apenas Josué e Caleb que entraram na terra prometida. E isso serve de lição para reflexão nossa. Mas vamos aqui a mais uma desses rumos que de repente as pessoas estão tomando, das vozes que as pessoas estão ouvindo, ou seja, para onde estão indo. As pronúncias, né, da sabedoria humana. As pessoas estão buscando a sabedoria humana. Quando se fala mesmo de Deus, de criação, por exemplo, criacionismo, essas coisas, aí a pessoa quer tornar como se Deus fosse matéria, né? Como se Deus fosse um objeto para ser verificado no laboratório, como se fosse um experimento. Deus é a razão de tudo, é a razão de tudo existir. Nada sem Ele existiria. Não existe aparelho, não existe nada, e nada pode medi-lo. Ele é imensurável. E justamente por ser imensurável, que às vezes vem a falta de fé de muitas pessoas, como aqui na passagem, as pessoas, quando Jesus fala de se alimentar dele, beber o sangue dele, que negócio é esse? Né? E às vezes quando se fala, a pessoa diz, como é que isso tudo pode ter sido? Não, isso veio do acaso. Eu acho que a falta de lógica está em acreditar que isso veio do acaso. Não, tem uma causa. E essa causa é Deus. A gente estava até falando, acho que foi no PG na sexta-feira, né? Ele é acima, ele é transcendente, ele é acima da matéria, do tempo, do espaço. Ele não se limita a isso, ele que criou todas essas coisas. Então, ele é acima. O salmista vai dizer, quem é como nosso Deus que se curva para ver o que está embaixo nos céus e na terra. Então, ele está acima dos céus, ele está acima de tudo. Quando a Bíblia vai falar da glória de Deus, diz que a glória dele enche a terra e enche os céus, nada pode contê-lo. Então, ele está além de tudo, acima de tudo. Então, cuidado com as pronúncias da sabedoria humana, que às vezes, né,
a gente pega uma referência, um teórico, né, um cientista, uma pessoa que de repente tem uma ideia e essa pessoa sabe articular bem aquela ideia de, poxa, esse cara está certo, essa pessoa está certa. Aí a gente quer ter aquela pessoa como guia, a gente quer seguir. Cuidado, a gente vive num tempo aí de que as pessoas estão seguindo todo mundo, né? E está esquecendo de seguir Jesus Cristo. Está seguindo todo mundo. Eu sigo fulano, eu sigo fulana, eu faço isso, aquilo, né? Tem uns coaches, né? E aí vai buscando e coloca aquela pessoa como guia da verdade. Mas o caminho é verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Os caminhos de Deus muitas vezes divergem, né, dos pensamentos humanos. Como está lá em Isaías 55. Abra aí Isaías 55. Vamos conferir isso nas Escrituras Sagradas. Confira aí. Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Vamos ver o que é que Deus está falando com a gente sobre esse assunto. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus, as coisas de Deus vai além, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores, né? São infinitos e vai além, né, da sabedoria humana. E, aliás, a respeito da sabedoria humana, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, eu acho interessante esse texto. Acho que você também, se você não conhece esse texto, você também vai achar interessante o que a palavra diz a respeito da sabedoria humana, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha que coisa, vamos continuar lendo. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui é um tipo de linguagem, uma linguagem figurada. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, em resumo, a sabedoria do mundo para Deus é o quê? É loucura. É loucura. É coisa pequena. Ou seja, Deus, quando diz que é loucura, né, a sabedoria humana, não é que Deus está desprezando aqui a sabedoria humana, mas é que Ele é a própria sabedoria. E diante dele, aquilo que o homem sabe pode ser considerado como um delírio. Em outras palavras, está dizendo assim: é Deus é quem sabe de todas as coisas. O homem não sabe de nada. O que ele sabe, ele não chega perto da sabedoria de Deus. Então, tomando muito cuidado para a gente não seguir, porque pessoas que se dizem inteligentes, mas uma sabedoria puramente humana, que em detrimento da sabedoria de Deus. Para onde iremos nós? Muitos têm ido para as proclamações dos pregadores. Muitas pessoas confiam cegamente em líderes religiosos, presumindo que eles não podem estar errados. Não, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Quantas vezes a gente vai falar, né,
um assunto da Bíblia. Não, não é desse jeito não, porque a gente aprendeu assim, e às vezes aquilo que a gente aprendeu estava equivocado. Aquela pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca que aquela pessoa ia estar errada. Então, às vezes a gente confia cegamente em líderes e deixamos de crer no que a palavra de Deus está dizendo. Paulo mesmo fala aqui em 2 Timóteo, eu falei que logo no início que ia citar esse texto, 2 Timóteo 4, os versos 3 e 4. 1 Timóteo, 2 Timóteo, corrigindo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Também está falando que virá um tempo que as pessoas, né, vão querer ouvir coisas que lhes sejam convenientes, coisas agradáveis, dizem algumas traduções de Bíblia, e eles vão então desprezar aqueles que pregam a verdade e vão buscar aqueles que pregam mensagem que vai massagear o seu ego. Às vezes o que as pessoas querem ouvir na pregação, que o pastor coach, né, chega ali e diga assim, a paz do Senhor, meus lindos, meus queridos, maravilhosos, não é assim? E às vezes a pessoa diz, oh meu Deus, como ele me chamou de lindo, a pessoa fica, meu pai. E quando vai falar do evangelho que muda, como eu falei no início, que toca na ferida, esse cara não serve, esse não serve. Esse machuca a gente, mas é a palavra de Deus que realmente, quando você vai tratar de uma doença, de uma ferida, às vezes o processo da cura, às vezes é doloroso. Fazer um tratamento, às vezes dói. Né? Então, até mudaram, né? Antigamente tinha lá, ainda tem, né? Mas mudaram alguns dos componentes. Tinha lá o mestiolate, né? Antigamente o mestiolate tinha lá, não lembro se era álcool, será que negócio era, que batia na ferida, queimava, né? A gente ia até medo de quando se ralava, a gente já ficava com medo que ia passar, né, mestiolate. E o negócio ardia, mas sarava. Botava lá, hoje não, o negócio, tem até borrifador, né? O negócio não queima, né? O negócio, meu irmão, batia, queimava. E às vezes o processo para tratar da ferida vai arder. Então, meus amados, cuidado com essa questão. Não queira buscar mensagem que vá massagear o seu ego, não. Ouça a palavra de Deus no sentido que ela vier. Tem hora que ela vai te consolar. Tem hora que ela vai, sabe, como Deus vai dizer assim, vem meu filho, vem minha filha, vai pegar a mensagem, vai pegar você, vai ninar você. Mas é a palavra de Deus consolando você diante das suas aflições, das angústias que você passa, porque a palavra de Deus tem isso, ela traz também consolo e refrigério. Mas não é só consolo e refrigério, a palavra de Deus também tem lá repreensão, tem exortação, para correção. Né? E a Bíblia vai dizer lá que toda a escritura, né, é inspirada por Deus, e ela vai para isso, é para ensinar, é para corrigir a gente. Ela repreende a gente para a correção, para que o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus, né, seja perfeitamente instruído, preparado para toda boa obra. Mas a hora ela vai repreender, ela vai exortar, ela vai puxar a nossa orelha. E para onde iremos nós? Muitos têm ido, né, para o caminho, né, dos ditados da nossa consciência. Né? Tem muitos que dizem, não. Tem até um ditado, né, que diz assim, que devemos deixar nossa consciência ser nosso guia. Não é assim? Minha consciência é meu guia. Né? Um ditado mais ou menos assim. Quer seguir? Eu vou seguir a minha consciência. Mas é a nossa consciência mesmo que a gente deve seguir, irmãos? Nós devemos seguir a ação de Deus, a direção de Deus através do seu Espírito em nossas vidas, porque a nossa consciência ela pode ser falha, ela precisa ser ajustada, e ajustada à vontade de Deus. Eu gostaria de, nesse ponto aqui, ler Atos 24, verso 16, essa é a penúltima, falta só mais uma e a conclusão aqui. Abra aí no livro de Atos, capítulo 24, vamos ler o verso 16. Ao que diz, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, porque a nossa consciência pode ter ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, a nossa consciência ela precisa ser ajustada à vontade
de Deus, para que a gente não ofenda a Deus, nem ofenda as pessoas. Mas se eu seguir a minha consciência pode me levar para o caminho do erro. Por quê? Porque o pecado maculou também a consciência. Não existe consciência perfeita. Ela precisa sempre ser ajustada pelo Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus. Então, cuidado de seguir a sua consciência. E uma coisa bem parecida é seguir outra direção que as pessoas têm ido, que é a direção dos sentimentos, daquilo que sente. Eu estou sentindo isso. A gente pode colocar aqui as emoções, o pensamento, né? Eu estou pensando assim, estou sentindo isso, vou fazer o que o meu coração mandar. Então, muitas vezes as pessoas confiam em seus sentimentos para tomar decisões. E que são os nossos sentimentos? De acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra vai nos advertir sobre a gente confiar cegamente em nossos sentimentos, porque eles podem nos levar ao erro. E um texto bem clássico sobre esse assunto é Jeremias 17, versos 9 e 10. Vamos ler. Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Onde é que ficou? O 10 também, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mas o verso 9, né, ele já define, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, cuidado, eu vou seguir o meu coração, eu vou fazer o que o meu coração mandar. Para você fazer o que o teu coração mandar, o teu coração tem que estar inclinado a fazer a vontade de Deus. Mas se o seu coração não estiver inclinado para as coisas de Deus, e mesmo que você diga, não, eu sou um cristão, uma cristã, tá, mas mesmo assim, cuidado, consulte na palavra de Deus, né? Ou seja, o que é que desde o início a mensagem está falando? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida? Só Jesus tem a palavra da vida. Então é Ele que nós devemos seguir, é Ele que devemos ouvir, para que nós possamos fazer, de fato, cumprir a vontade do Senhor nosso Deus. Então, nenhum desses pontos, irmãos, que nós falamos aqui, deve ser fonte definitiva para encontrar as palavras de vida eterna. Porque só Jesus é quem tem as palavras da vida eterna. Como o apóstolo Pedro, né, confessou, só existe um a quem nós podemos verdadeiramente recorrer. Porque você pode recorrer a muitos, mas eu vou usar aqui em contrapartida, né? São tudo falhos, não existe perfeição, e você pode sofrer, pagar um preço, sofrer um dano em relação a isso. Então, para a gente fechar, diante dessa pergunta, para quem iremos nós? A resposta deve ser clara, inequívoca. Qual é a resposta? Para quem iremos nós? Jesus. Amém, igreja? É para Jesus, aleluia. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o pão da vida. É Ele que é a fonte da água da vida. É Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele que deu a vida por mim e por você. É Ele que é o grande eu sou. É Ele a verdade e a vida. Então Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E somente Ele possui as palavras de vida eterna. Então siga-o. Onde podemos encontrar Jesus verdadeiramente? Nas interpretações modernas ou nas representações cinematográficas que tentam recriá-lo à imagem humana? Não. Porque se você for analisar o que passa aí no cinema, nas séries, não é um Cristo da Bíblia, é um Cristo idealizado. É um Cristo humanizado, é um Cristo de uma visão humana, diferente das Escrituras. E o Cristo, Jesus que devemos seguir, não é aquele que vemos nas encenações ou em algumas canções. É o Cristo da Bíblia, é o Cristo das Escrituras Sagradas. Ele mesmo abriu as Escrituras e mostrou tudo que dele se achava escrito. Então é nas Escrituras. Então, em vez de buscarmos Jesus em qualquer, ou a interpretação naquilo que os homens estão trazendo, ou seja, as interpretações modernas,
Devemos encontrar Jesus nas Escrituras Sagradas, inspirada pelo Espírito Santo, que revela de fato o que nós precisamos, o que nós necessitamos e que devemos experimentar e viver, que é a vida plena nele, em Cristo, e a piedade, né, o amor revelado nas Escrituras. Então não permita que as vozes modernas o afastem de Jesus e de suas palavras de vida eterna. Certifique-se de que se o que você tem ouvido são os escritos dos profetas e dos apóstolos de Cristo, ou seja, a palavra de Deus que te guia até aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, eu quero orar com você. O que é que tem atraído você? Para quem você tem ido nos momentos cruciais da tua vida? No momento das tomadas de decisões? Como você tem lidado com essas questões? Muitos naquela ocasião abandonaram Jesus. Alguns ficaram ali ainda remoendo, murmurando, né? Remoendo a questão. Jesus diz: o que é que vocês estão discutindo? Vão me deixar que nem os outros? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida? Somente Jesus. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir o teu coração nesta noite e seguir essa direção, a direção do Salvador. A você seguir o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. Não ir pelas as vozes, né, da multidão, das ideologias, das filosofias, dos pensamentos humanos. Não. É Cristo Jesus. Chegou um pedido de oração aqui para orar pela família da irmã Nalva, né? Eles perderam, né, hoje um familiar. E vamos orar por essa família que está enlutada. Para vamos entender quem é Nalva aqui, né? É Nalva, a esposa do irmão de Djalma, né? E ore, né? Uma tia, né, e madrinha dela, né, faleceu. Ela colocou lá no grupo, inclusive, né? Então vamos orar por eles em nome de Jesus, para que Deus possa confortar o coração deles. Feche os seus olhos e ore em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença santa e gloriosa, Pai. Estamos na presença de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso, aleluia, de um Deus que se importa conosco, Pai. A Tua palavra, ela produz vida espiritual. As outras palavras podem dar sensações boas, Senhor. Pode até trazer um certo prazer. Pode até, como nós usamos a expressão, massagear o nosso ego, Pai. Mas logo, logo vai vir uma necessidade, Senhor. Logo, logo, isso é insuficiente. Não vai trazer a verdadeira satisfação. Mas a Tua palavra não. Ela de fato muda a gente por inteiro. Ela mexe com a nossa estrutura. Ela nos leva para o centro da Tua vontade, meu Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nesse momento nós pedimos, meu Deus. Entra com providência, meu Deus, em nossas vidas, Senhor. Opera na nossa mente, no nosso coração, Pai, que nós não venhamos viver de sensações momentâneas, mas que venhamos viver, meu Deus, o Evangelho, Senhor.